Oi, povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Nos próximos dias, Estados Unidos deve classificar PCC e CV como organizações terroristas. E isso é um risco para o Brasil, o risco de uma intervenção dos Estados Unidos aqui no nosso país, principalmente um risco nas eleições desse ano, porque vai ser um tema muito discutido, a questão da segurança pública. Temos, infelizmente, uma parte da população que apoia essa intervenção, né? Essa extrema-direita que nós temos aqui no Brasil. E pode ser uma oportunidade também do governo, não apenas no discurso, falar de nacionalismo e soberania, né? Mas mostrar na prática realmente e unir o povo brasileiro em torno dessa pauta. Porque nós vimos que o Trump ameaçou o Canadá e o Canadá enfrentou o império, né? Teve um governador lá de um estado do Canadá que chegou até a cortar a luz, né, de alguns estados americanos, porque tinha ali a luz que ia do Canadá, a energia que ia para alguns estados ali dos Estados Unidos. Peitou os Estados Unidos, foi na China, fez uma reunião com os chineses falando que concordava com a nova liderança chinesa, teve um leve flerte de querer entrar nos BRICS, né? E inclusive o Trump está empolgado com a questão da Venezuela, né? O Canadá também aceitou a liderança da China, disse que aceita a liderança da China. Aí o Trump foi para a Venezuela, cercou a Venezuela, teve uma empolgação com a captura do Maduro, que foi uma operação de sucesso, né? Porque os Estados Unidos não gastou um dia de guerra, foi operação, os helicópteros voando em baixa altitude, capturou o Maduro, né? É uma coisa que provavelmente assustou até o povo venezuelano, porque viu a facilidade que aquilo foi feito, né? Um empreendimento de sucesso, de grande propaganda pró-Trump, olha os Estados Unidos voltando, grande novamente, o Trump que já age como artista, ele é um narcisista, né? Com esse tipo de performance, ele tem que mostrar aos seus seguidores a performance dele, ele tem que mostrar que ele está fazendo os Estados Unidos grandes novamente, ainda que isso seja apenas para os seus seguidores, para a internet, não para analistas sérios, acreditem nisso, né? Os Estados Unidos é bom de filme, é bom de propaganda, seja para enganar o seu povo ou para enganar o resto do mundo. Então o Trump, ele já age como artista, ele tinha um programa de televisão nos Estados Unidos e ele quer mostrar a esse povo do MAGA que ele está fazendo os Estados Unidos grandes novamente. Ele tem que mostrar essa performance. Então o que ele fez na Venezuela, ele se empolgou, ele não conseguiu no Canadá, aí foi fazer na Groenlândia. Os europeus enfrentaram o Trump, chamaram de imperialista, de imperador, colocaram tropas na Groenlândia, logo depois ele desistiu dessa ideia, foi para o Irã, achando que facilmente derrubaria o regime, seria igual à Venezuela, com a crise que está tendo e tal, e aconteceu o que está acontecendo. Provavelmente perderá a guerra contra o Irã, né? Está tendo uma guerra de desgaste, né, com Israel, com os Estados Unidos, com os recursos. Então, o Trump, para esta situação geopolítica de queda da grande potência do mundo, que é os Estados Unidos, né, a superpotência delinquente, né, o Trump precisa mostrar essa performance de que os Estados Unidos está sendo feito grande novamente. Agora ele vem para a América Latina, né? Ele está nesse momento cercando Cuba, ele quer agora uma tomada de Cuba, uma tomada, né, pacífica de Cuba, né? Já estão ali articulando com os cubanos, né,
para ver Cuba com grande resistência, se consegue tomar aquilo dali para ser o presidente que conseguiu enfrentar Cuba, como outros não conseguiram, o narcisismo do Trump, né? E por óbvio já está com a Argentina totalmente alinhada aos Estados Unidos, já está com Venezuela tomada, já está com os Estados Unidos têm 8 bases na Colômbia sob o argumento do narcotráfico. O México perdeu, mataram o traficante Almente, está com uma presidente de grande popularidade, os Estados Unidos está tentando incitar uma guerra civil, né? Tem tropas ali no México, né? Então já tem tropas em Porto Rico, que pertencem aos Estados Unidos, tem no Chile, colocaram lá, não é exatamente uma tropa, né? Mas já tem gente, soldado americano, aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai, já tem base americana. A Argentina está 100% alinhada, né? Então, já se vê que o Trump vai querer mostrar cedo ou tarde esta performance diante do Brasil. Falta ainda um embate com o Brasil, porque o Trump não é um cara confiável, o Trump não tem aliados. Né? O Trump, lá com o Canadá, deu, né, o maior parceiro dos Estados Unidos, ele está fazendo com o Canadá e com o México, que são ali seus vizinhos, seus melhores amigos. Imagina o que ele vai fazer com o resto da América Latina, o cara que veio, né, que foram lá para os Estados Unidos, esse escudo das Américas, que é o escudo da América, tá? Contra a ascensão chinesa e dos BRICS, né? Cujo Brasil é alvo, o Brasil é o maior alvo aqui na América Latina, porque o Brasil pertence aos BRICS, é dos BRICS, está se desdolarizando, 40% já quase 40% das suas reservas já são em ouro, está colocando os troços para fora, os títulos americanos, e comprando por ouro, né, o Brasil. Então, por óbvio, o Brasil ele é um próximo alvo. Mas vai fazer o que com o Brasil? O maior parceiro comercial do Brasil é a China. O Brasil alimenta a China. Né? O Brasil é superavitário com a China e é deficitário com os Estados Unidos. Se o Brasil tiver que escolher, quem que você acha que o Brasil escolherá? Né? Então, o que ele quer fazer? Que o Brasil corte relações com a China? E o Brasil vai aceitar isso? Então, o Lula está mandando generais lá para a China, né, já há um tempo, né, fazer operações conjuntas, está mandando, já convidou aqui para base de Alcântara fazerem, né, troca de tecnologia. Tem um documento que os estados da inteligência americana chamado China em Nosso Quintal dos Fundos, que os Estados Unidos estão observando tudo isso, esse movimento do Brasil perto da China e tal, mas como se fosse fácil ele conseguir desarticular isso. O que ele pode fazer no Brasil é mais uma bravata de sempre, né? Colocar o PCC e o CV como terroristas e acontecer alguma bravata, não sei se ele atacaria o Brasil, acho que não chegaria a tanto, né? Mas poder simplesmente como é que eu posso dizer, as eleições desse ano, poder, né, manipular as eleições desse ano, induzir as eleições desse ano, né, interferir nas eleições desse ano, porque ele pode fazer alguma coisa contra algum grande traficante, como fez no México, que parece estar servindo de laboratório para isso, e aqui ter um grande agrado da população brasileira, de uma parte da população brasileira com medo da segurança pública, alguma coisa na questão da segurança pública, e aplaudir algo que o Trump tenha feito, embora eu acho que o Trump não esteja interessado em aplausos dessa gente. Ele, lá no escudo das Américas, ele próprio falou que eu não quero falar a merda do seu idioma, se referindo aos latino-americanos. Então olha como é que ele vê os latinos, nem aprendeu o idioma, que é o segundo idioma mais falado nos Estados Unidos, é o espanhol. Parte dos Estados Unidos fala espanhol, ele respeita. Né? Então, para a gente ver como é que trata o latino-americano. Então, o Trump teve sucesso na Venezuela, não teve no Canadá, tentou com a Groenlândia, está perdendo no Irã,
tentou com a Europa ali, toda aquela coisa que ele fez com a Europa, aquelas taxações, deu errado. Agora, vai caber ao Brasil o quê? Enfrentar os Estados Unidos, como o Canadá enfrentou. O Canadá não tem bomba atômica e logrou êxito. Na Groenlândia também foi lá, a Dinamarca, foram lá alguns países, a Alemanha, ajudaram, botaram tropa, chamaram o Trump de imperialista, imperador, não sei o quê, e Trump esqueceu essa ideia. Então, Trump não tem amigos. Trump quer performar, quer mostrar aos seus seguidores que ele está fazendo alguma coisa, e, obviamente, ele vem com tudo contra o Brasil, cedo ou tarde, tentando induzir o resultado das eleições desse ano. Né? Então, o Lula sabe disso, diz que tem o Trump das redes sociais e o Trump da vida real, né? Vai saber como lidar com isso, porque no Irã, o que ele fez? Atacou o Irã, induzido pelo carniceiro, o homem mais perigoso do planeta, que é o Bibi, né? E é uma coisa que Israel tinha que entrar nessa guerra, não os Estados Unidos, está dando errado. Provavelmente os Estados Unidos perderá esse conflito com o Irã. Se isso continuar mais alguns dias, o barril de petróleo chegará facilmente a $200. Então o Brasil vai ter que enfrentar os Estados Unidos, vai ter que se impor, vai ter que mostrar que aqui é um país soberano, tá? E outra coisa, buscar ajuda com os parceiros dos BRICS. China, Rússia, Índia. Os Estados Unidos teve conflito com a Índia se aproximou da China, se aproximou da Rússia, e o Brasil vai ter que fazer o mesmo. Vai ter que fazer o mesmo. O povo aqui vai ter que sentir que os Estados Unidos está pondo uma pressão e o Brasil precisa se aproximar de outros aliados. Essa que talvez seja a grande dificuldade de comunicação que a esquerda não tem na internet ou na forma de falar com o povo. Por isso que tem aí as pesquisas mostrando empate técnico ou algumas vitórias até do Flávio Bolsonaro, esquecendo até que o Flávio Bolsonaro, rachadinhas, né, coisas que ele fez aí, né, no passado. Então o Brasil vai ter que enfrentar os Estados Unidos, vai ter que peitar o império e mostrar que não quer ser uma Argentina, porque nessa reunião do Escudo das Américas faltou ali o Brasil, que é o principal alvo. Faltou ali o Flávio Bolsonaro, faltou o Bolsonaro, faltou o vassalo, né, do maior país da América do Sul. País que a América do Sul ia e vai para onde o Brasil for. Né? Então, o Brasil vai ter que se impor. Vai ter que mostrar que realmente é um país soberano e que a sua soberania não está à venda. Né? Então, a questão é como as nossas elites aqui vão se comportar. Se os Estados Unidos, por acaso, sancionar o Brasil, punir o Brasil tem que buscar maneiras de não depender dos Estados Unidos, não depender de SWIFT, né? Vai ter que aprender a manobrar isso, inclusive em anos de eleição. É uma coisa que está colocando o Lula realmente à prova, né? Porque o Lula já conseguiu parar uma guerra entre Equador e Colômbia no passado, né? Já conseguiu fazer várias coisas aí no aspecto internacional que surpreendeu, inclusive derrubar a Magnitsky, ter boas relações com o Trump, né? Mas agora fica o grande desafio. Se PCC e CV já está falando até com a África do Sul em parceria em defesa, amanhã podem invadir a gente, né? Eles queriam um mundo pacífico, mas não previram que cedo ou tarde aconteceria a decadência de um império que está desesperadamente buscando algum espaço na ordem multipolar, né? E, obviamente, quer usar a América Latina como escudo, ou melhor dizendo, usar aqui nós da América Latina para se manter mais 10 anos aí ainda importantes. Então, gente, é isso. Você que gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comenta, passa para outras pessoas e fica aí o meu abraço.